Amém, irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no capítulo 10 do livro de Hebreus. Vamos ler alguns versículos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Meus amados irmãos, o meu propósito nessa manhã, meu objetivo, tese principal, é demonstrar que a nossa relação com o Senhor, nossa comunhão vertical com o nosso Deus, ela está intimamente relacionada com a nossa comunhão uns para com os outros. Na verdade, a nossa comunhão para com uns com os outros, para com a Igreja de Deus, de certa forma pode ser considerada até um termômetro de como anda a nossa relação com o Senhor. Como a própria Escritura nos demonstra em muitos outros lugares, que não é possível a gente amar a Deus que nós não vemos, né? E a gente ter essa consciência de que é necessário amarmos os nossos irmãos. Como é possível amar a Deus que a gente não vê, a gente não consegue amar o nosso irmão que está ao nosso lado, que é carne como nós somos e é também imagem e semelhança do nosso Deus. O nosso versículo em Hebreus capítulo 10, eu vou focar principalmente aqui a partir do versículo 23, que diz que é necessário que os irmãos guardem a firme confissão da esperança. Então, há aqui uma ênfase na doutrina, há uma ênfase naquilo que nós cremos. E isso precisa ser basilar em nossas comunidades de fé. Aquilo que nós cremos precisa ser a nossa identidade. Isso está acima de qualquer outra coisa. E ele fala isso: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Nós podemos não sermos fiéis uns para com os outros em algumas situações, mas o Senhor, sim, Ele é fiel. E o 24, meus queridos, diz que precisamos considerar também uns aos outros. Ou seja, ainda que nós tenhamos a mesma doutrina, a mesma confissão de fé, ainda que a gente possa ter muitas coisas em comum, é necessário também que a gente considere uns aos outros. Que estejamos atentos às necessidades espirituais, às necessidades materiais dos nossos irmãos, para que aquilo que nós cremos seja evidenciado de fato. Nós conhecemos o texto famoso em Atos capítulo 2, né, que mostra a vivência da igreja primitiva, onde eles se reuniam, onde eles repartiam refeições em comum, onde eles desfrutavam de orações diárias no templo. E o texto lá em Atos capítulo 2 diz que, no finalzinho do texto, diz que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, mas a igreja ela gozava da simpatia do povo, né? Havia uma espécie de atração, onde
os incrédulos, ao olhar para a igreja de Deus, eles viam que havia algo diferente naquele povo. Eles, de fato, desfrutavam de uma comunhão genuína, de um amor de suporte, de um amor de amparo. No entanto, aquela simpatia durou breves momentos. Nós sabemos que, ao decorrer de Atos, no início da igreja, aquela simpatia virou perseguição, virou hostilidade. E o povo, então, que gostava da igreja, em poucos momentos começou a odiá-la, começou a persegui-la. Mas isso não muda o fato, meus amados irmãos, que eu e você somos chamados a desfrutar de comunhão verdadeira. E geralmente, quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa em momentos de comunhão, né? A gente vai tomar um cafezinho, ali é o momento de comunhão. Vamos almoçar juntos, partilhar de refeições, ali então é o momento de comunhão. É claro que todos esses momentos, eles podem sim proporcionar a comunhão. Mas a nossa comunhão, de fato, não pode estar restringida apenas a um dia na semana. Apenas a breves momentos onde a gente está compartilhando de refeições juntos. O texto em Hebreus continua dizendo que, ao considerarmos também uns aos outros, que é parte fundamental de nossa fé, ele explica que essa consideração, ou esse ajuntamento, ou o congregar, está baseado no fato de que ele existe, ou seja, nós respondemos ao chamado de Deus para nos juntarmos, para adorarmos a Ele, para proclamarmos a Sua palavra de forma pública, mas esse ajuntamento, ele precisa ter um objetivo também. Esse ajuntamento precisa, como diz o nosso texto, na parte B do versículo 24, ser um estímulo ao amor e às boas obras. Quando as nossas reuniões de adoração, elas não têm esse propósito, irmãos, de nos estimular, ou seja, o que seria isso? Seria aqueles irmãos que estão com algumas dificuldades, sejam elas espirituais ou não, desanimados, com vontade de desistir, desesperançosos da fé. Quando eles chegam em nossos ajuntamentos, por meio do culto, por meio da nossa vida, essas pessoas saem estimuladas. Elas saem capacitadas para demonstrar e efetuar a sua vocação e a sua missão nesse mundo. Nós nos ajuntamos neste lugar, semanalmente, é para que saiamos daqui estimulados, para ir às nossas atividades comuns, à nossa vida cotidiana, estimulados para realizar o amor e as boas obras. A busca pela glória de Deus, que é a convicção de nossa fé, precisa redundar no aperfeiçoamento mútuo. Quando nos juntamos, segundo a palavra de Deus, a gente precisa se juntar para melhor, não é? E não para pior. Os nossos encontros devem ter essa finalidade. Por isso que é necessário que criamos um ambiente propício para que o florescimento da comunhão aconteça. Não apenas da comunhão e do ajuntamento em si, mas como o texto diz, um ambiente que proporcione o estímulo ao amor e às boas obras. Assim, a nossa função é buscar meios para onde que esse amor e as boas obras eles possam acontecer em nossas comunidades de fé. Nos comprometer, sabendo que o amor é a raiz e as boas obras são um fruto. Nós sabemos disso, que o amor não é uma emoção, mas o amor é uma decisão. Pois nós, de forma intencional, decidimos amar aqueles que são diferentes de nós. Em algumas situações, irmãos de fé que pensam diferente de nós em alguns assuntos. E nós precisamos nos comprometer a isso. É um encorajamento. A gente chega até o ajuntamento dos santos, estimulados para cumprir a nossa vocação. Por meio das nossas reuniões e programações, meus amados irmãos, nós somos relembrados o porquê e o para quê nós somos salvos. Qual motivo, então, por qual motivo Deus nos salvou? E para que Ele nos salvou? Como diz lá em Efésios, somos salvos para cumprir uma missão, para sermos irrepreensíveis, santos e santificados. Colossenses 3,16 diz o seguinte, texto famoso, não é? Habite ricamente em vós,
palavra de Cristo, e perceba o mandamento mútuo, não é? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Com o quê? Com aquilo que nós pensamos? Nosso discernimento pessoal? Não. Em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O ambiente de culto é também um ambiente comunitário, onde o Senhor fala através do irmão. Como nós já até oramos aqui, agora mais cedo, não é? Deus fala conosco por meio da pregação da palavra. Deus fala conosco por meio da adoração comunitária, onde as nossas vozes em uníssono, elas louvam a Deus, e aí parece que a gente é encorajado por meio da voz do irmão, que canta a palavra, que prega a palavra, ou seja, nós ouvimos a voz de Deus pela voz do irmão. Deus, então, fala conosco através da vida do irmão também. Quando esse irmão tem a mesma fé que nós, quando ele está embebido do Espírito Santo, e aí ele então proclama a palavra de Deus com sabedoria e louvor no seu coração. Mas, no entanto, queridos, como nós sabemos, nem todo ajuntamento gera o estímulo ao amor e às boas obras. Não é porque a gente se junta que essas coisas acontecem. Dito isso, eu queria que você pudesse pensar um pouco sobre os relacionamentos que você cultiva dentro da sua comunidade de fé. As amizades profundas que você tem, elas te levam a ser um cristão melhor? Esses relacionamentos que nós cultivamos nos estimulam ao amor e às boas obras? As pessoas que nós temos escolhido para estar ao nosso lado são pessoas que de fato estão cheias da sabedoria da parte de Deus? Em outras palavras, será que a gente tem se juntado com pessoas que têm nos tornado melhores como filhos de Deus? Quando nós olhamos, queridos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 22, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele exorta essa igreja, mostrando que aquele era um ajuntamento que não estava produzindo isso, não estava promovendo a glória de Deus, não era um ajuntamento que estava funcionando como um instrumento de Deus para aperfeiçoar os santos, mas pelo contrário. Infelizmente, era um ajuntamento que estava fazendo com que as pessoas se tornassem piores. Imagina isso, irmãos. Um ajuntamento de crentes que, ao se reunirem para partir o pão, para orar, para louvar a Deus, eles saem piores do que eles chegam. Veja aí o texto, 1 Coríntios, versículo 17, capítulo 11, versículo 17, perto da recomendação da ceia do Senhor. Um pouquinho antes, não é? Olha o que ele diz. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vocês, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Então ele recebe essa informação, ele não estava lá, mas ele recebe, não é? Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Meus irmãos, é uma palavra, não é, dura ouvir isso, não é? Sabendo que
Desde o início da igreja, essas dificuldades, elas existiam, e nós sabemos disso, afinal de contas, as nossas comunidades de fé não estão alheias a isso. Nós convivemos com pessoas falhas, lidamos com atritos relacionais, lidamos com dificuldades, e isso precisa ser assim. Afinal de contas, se a gente não tem pessoas difíceis ao nosso lado, se a gente não tem gente pisando no nosso calo, nós não saberemos o que é perdoar. Nós não saberemos o que Jesus fala sobre o perdão, sobre amar os inimigos, sobre lidar com pessoas que traem. Se as nossas comunidades de fé fossem constituídas apenas de pessoas que não têm defeitos, não seríamos aperfeiçoados. Mas parece que, de fato, isso tudo está sobre o plano soberano de Deus. Pessoas difíceis como nós somos estão sentadas ao nosso lado. Essas pessoas são o instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. E também dentro de nossas casas. Os nossos cônjuges, não é? Os nossos filhos. De vez em quando eles apontam aí as nossas incongruências, não é? Sei, não é assim que funciona, não. Está falando uma coisa, está vivendo outra, peraí. Há um ambiente mais difícil de viver a fé do que um ambiente doméstico, gente? Onde a gente está assim, constantemente sendo, entre aspas, monitorado, né? E a gente precisa, então, colocar em prática aquilo que nós cremos, a nossa confissão de fé. E aí lá também nós somos estimulados ao amor e às boas obras. O versículo 25 de Hebreus capítulo 10 diz o seguinte, não é? Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Né? Essa mentira do diabo, né, de que nós podemos viver a nossa fé de forma bíblica, saudável, confessional, sozinhos, isso aí é balela. Nós sabemos que na comunhão, ou para que possamos manifestar a fé verdadeira, é necessário pessoas ao nosso lado. Jesus nos ensina isso, nos mostra de forma prática, na pregação visível por meio dos sacramentos. Ou você já viu alguém sendo batizado sozinho, ministrando o próprio batismo? Você já viu alguém ceando, participando da mesa da comunhão sozinho? Ministrando e participando sozinho? Não. Se faz necessário existir um ajuntamento, se faz necessário pessoas estarem reunidas, porque o próprio Deus é comunhão na diversidade. O próprio Deus é um Deus trino, onde manifesta Ele mesmo o amor entre as três pessoas. Isso vai refletindo e apontando para nós o amor que nós devemos viver dentro de nossas comunidades. No entanto, todos nós aqui sabemos que há um fenômeno, um movimento em todos os lugares do mundo de pessoas que estão desistindo da igreja, não é? Nós sabemos disso. Às vezes até pessoas dentro de nossas famílias. Que por um lado, nós devemos reconhecer isso, que essas pessoas não é que elas estão corretas, não é isso, mas precisamos ser sensíveis ao fato de que muita gente tem vivido em comunidades doentes, tem vivido consequências dos seus próprios pecados, mas também consequências de pecados de outros. E aí muita gente tem desistido da igreja. Muita gente tem caído nessa lorota do diabo de que é possível viver sozinho. E aí nós que somos liderança, visitamos alguns irmãos, né? Às vezes a gente vai na casa de alguns irmãos, pessoal, e gente que há semanas, meses às vezes, não pisa na igreja. Você chega lá, e aí, irmão, como é que tá? Não, tá tudo bem, pastor. Tô orando, tô lendo a Bíblia, né? Minha vida espiritual, tá, de vento em popa. Aí basta alguns minutos de conversa, às vezes basta uma segunda visita. Você vai começando a perceber que não está nada legal, não. Muitos problemas, muitas dificuldades, muitos traumas. Porque é necessário nós percebermos que, apesar da igreja não ser o lugar perfeito, de gente perfeita, e eu costumo falar isso, a igreja ela vai um dia nos ferir muito profundamente. Você precisa saber disso. Um dia você vai ter uma grande decepção com alguém, com o povo de Deus.
No entanto, apesar da igreja ser esse lugar que nos fere, ela é também um lugar de cura. Ela é o lugar onde Deus usa como uma ferramenta para curar também a nossa vida. A igreja é essa comunidade paradoxal mesmo, que ao mesmo tempo que ela nos fere, ela também nos cura. Então o problema de igrejas, o nosso problema com a igreja será resolvido não é com menos igreja, não, é pelo contrário. O nosso problema será resolvido é com mais igreja, com mais comunhão, com mais ajuntamento, com mais congregação. Porque é no meio do povo de Deus que o Senhor fala, meus irmãos. Não é a gente sozinho. E nós nos juntamos, como o texto nos mostra aqui, para sermos aperfeiçoados. Por meio do atrito relacional, Deus está trabalhando em nossa vida por meio do irmão, nos encorajando. Quantas vezes nós já não ouvimos o próprio Deus falando por meio de alguém? Escutamos Deus por meio da pregação da palavra, semanalmente, mas escutamos também o Senhor por meio de Colossenses 3, quando Ele diz, olha, vocês se instruem, vocês se aconselham de forma mútua. Quando a gente se reúne para orar, eu não sei se você tem essa experiência, né? Mas a gente ora em nossas casas, fechamos a porta do nosso quarto, oramos, temos a nossa comunhão com Deus, mas parece que é diferente quando a gente se reúne para orar, não é? Não é à toa que nós temos as nossas reuniões de oração, onde o único objetivo e propósito é orar. Nos reunimos juntos, e aí alguém levanta a voz, ora, e nós ouvimos o Senhor. Somos instruídos e encorajados pelo Senhor, por meio da oração de alguém que está ao nosso lado. Essa é a maravilha da fé. Na minha experiência pessoal, gente, os piores momentos que eu vivi na minha vida foram dentro da igreja. Fui ferido muito profundamente. Mas pela graça de Deus, os melhores momentos que eu vivo também são dentro da igreja. É dentro da igreja que de fato eu tenho uma experiência da irmandade. Eu não sei você, mas eu estou cansado dos relacionamentos superficiais de nossa sociedade. Relacionamentos utilitaristas, que nós só servimos para as pessoas enquanto a gente pode oferecer algo. Não é à toa que a Escritura nos chama de irmandade, de irmãos. Eu não tenho irmãos de sangue, sou filho único, minha esposa também. Mas eu desfruto de irmandade dentro do seio da comunidade de fé. Gente que eu sei que eu posso ligar a hora que eu precisar, que vai me ouvir, vai me atender, vai me ajudar. Gente que está ao meu lado, nos momentos que eu preciso. E eu também estou ao lado deles nos momentos que eles precisam. Como diz as recomendações apostólicas, e nós conhecemos de cabeça, não é? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Há uma experiência, há uma maturidade, há um crescimento espiritual que nós só conseguimos desenvolver em nossa vida se a gente está em comunhão uns para com os outros. E diante disso, meus irmãos, nós temos uma outra via de fé. Podemos sim, se a gente quiser, escolher a via do lobo solitário, caminhar sozinhos. Mas isso vai nos trazer profundo prejuízo espiritual. Não sei se você conhece pessoas assim, que vivem sozinhas, às vezes dentro de nossas igrejas. Porque congregar não é somente participar das programações da igreja, estar nos cultos. Mas congregar envolve compartilhar. Envolve compartilhar a vida uns para com os outros. Por isso que às vezes tem pessoas que elas vivem uma vida inteira dentro das igrejas, mas elas nunca viveram a experiência de congregar. Os puritanos dizem que Deus coloca para eles um amigo do peito, né? Alguém que vai caminhar lado a lado comigo. Um cordão de 3 dobras, não é? Tem até aquele texto em Eclesiastes famoso que a gente geralmente prega para casamento, mas não é só sobre casamento, não. Você fala sobre relacionamentos de forma geral, amizades também. Espelhando a amizade lá de Davi com Jonatas. Uma amizade pactual. Uma amizade estabelecida em uma aliança. Assim como o próprio Deus estabelece a sua aliança conosco. Ele deseja que a gente estabeleça relacionamentos pactuais uns para com os outros.
E um relacionamento de aliança, meus irmãos, a gente não larga, não. A gente não muda de igreja por qualquer coisa. A gente não abandona os nossos irmãos na fé. Não. A gente está com eles junto. Assim como o nosso Deus está conosco, ligado a nós, unido a nós em Cristo, nós também estamos ligados uns aos outros pela palavra de Deus e pela fé. Efésios 4, versículo 10, 11 e 12, é um texto que eu particularmente gosto muito, porque aqui Paulo explica para a igreja que Deus constituiu pessoas, e ele diz aqui no texto, pessoas que têm a finalidade de preparar os outros para a obra do ministério. Veja o que o texto diz, né? Efésios 4, 10, 11 e 12. Não deixemos, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ele então diz a finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é que trabalha aqui, gente? São somente os pastores, evangelistas, apóstolos, mestres? Não. Eles são levantados por Deus para aperfeiçoar os santos, para que eles desempenhem o serviço. Nós, então, todos juntos, como igreja, nós estamos trabalhando uns ao lado dos outros para a edificação do corpo de Cristo, o desempenho do nosso serviço. Então, congregar diz respeito à nossa saúde espiritual. E é necessário que você entenda isso nessa manhã. Igrejas doentes, infelizmente, geram membros doentes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de congregar em um lugar doente. Em congregar em uma igreja que não estava saudável. Meus irmãos, o peso que nós sentimos é terrível. Você vai ao culto, aí aquela dificuldade, você lida com os irmãos, com alguns problemas, algumas questões, e parece que, de certa forma, a nossa saúde espiritual está sendo influenciada pela doença daquela comunidade, mostrando para nós que, de fato, nós estamos intimamente relacionados uns com os outros. Líderes saudáveis, inevitavelmente, vão produzir igrejas saudáveis. Isso é um fato. E nós devemos louvar ao Senhor porque nós estamos em uma comunidade de fé saudável. Uma igreja que tem a sua vocação e a sua missão clara de ser aperfeiçoada e trabalhar na edificação do corpo de Cristo. A nossa saúde espiritual está diretamente influenciada pela saúde de nossa comunidade, porque congregar e viver em comunidade é estar junto, de fato. E a comunidade de fé, ela, além de nos capacitar de forma espiritual, bíblica, teológica, é também na comunidade de fé que vocações são outorgadas. É na comunidade de fé que aqueles que se sentem chamados por Deus com um chamado e uma vocação intransferível, é por meio da comunidade que eles são autenticados. Alguém, então, que tem um chamado ministerial para ser um pastor, missionário, evangelista, não importa, não é alguém que vai sozinho, não é alguém que vai enviado, que se auto-envia, mas é alguém que precisa do testemunho da comunidade de fé. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: quem almeja episcopado, excelente obra almeja, não é? Ou seja, existem muitas outras coisas que a gente pode almejar. Muitos outros caminhos que nós podemos tomar para as nossas vidas, mas somente um caminho é excelente, irmãos. Somente um desejo é excelente. E é a obra do ministério. Os outros podem ser bons, mas a obra do ministério, a obra do episcopado, ela é excelente. E a igreja é essa plataforma de Deus para que vocações e líderes possam ser formados.
Nós até podemos evangelizar e discipular pessoas sozinhos, mas haverá um momento onde essas pessoas precisarão ser congregadas em nossas comunidades de fé. Elas precisarão ser alocadas em um lugar para elas serem verdadeiramente discipuladas, terem a administração dos sacramentos. E é para isso que a comunidade de fé funciona para nós também. Em Atos nós vemos que todo o movimento de conversão era um movimento que gerava uma plantação de uma igreja. As pessoas se convertiam na igreja primitiva, ou seja, a gente percebe o quanto o congregar era importante. Não havia essa mentalidade de que os apóstolos eram enviados, pregavam o evangelho, os crentes ficavam espalhados, cada um na sua casa sozinhos. Não. Havia o entendimento de que para se expressar a fé era necessário alguém. Jesus fez isso, ele sabia que o seu ministério seria curto, de 3 anos apenas. E ele comissiona 12 pessoas para estar com ele, para continuar a sua obra e a sua missão. Meus irmãos, Jesus poderia ser aquele que não precisaria da comunhão de ninguém, que não precisaria da ajuda de ninguém, por ser o Deus encarnado. Mas ele sentiu a necessidade do outro. Em seus momentos de aflição, antes de sua morte, ele chama os seus amigos mais próximos, seus irmãos mais próximos, para estar lá vigiando juntamente com ele. Ele tinha os seus momentos a sós com o Pai, e como até foi pregado aqui, citado, o momento lá da parábola dos solos. Você lembra o texto? Mateus 13, se eu não me engano. Jesus conta a história, a parábola, mas a explicação é para a multidão? Não. A explicação é apenas para os discípulos. A multidão recebe uma parte da revelação, mas a revelação principal é apenas para aqueles que estão ao seu lado, aqueles que são chamados por Deus, os seus discípulos, os seus apóstolos. E em alguns outros momentos da vida, Jesus chama apenas 3 para estar com ele. Do meio dos 12, parecia que tinham aqueles mais próximos ainda. Aqueles que estavam juntamente com ele. Se Jesus, que era o Deus encarnado, meus irmãos, sentia a necessidade de outra pessoa, por que nós não sentiríamos? Será que eu e você somos melhores que Jesus? Será que eu e você somos autossuficientes? Será que a gente não entende que o irmão não é um acessório? O irmão é necessário, o irmão é fundamental, o próximo é fundamental para a nossa caminhada de fé. Em Atos, as igrejas, as pessoas eram convertidas e elas abriam a porta dos seus lares para que as igrejas pudessem ser congregadas ali. Ou seja, não era apenas um movimento de evangelização individual, mas era um movimento de plantação de igreja. Nós conhecemos a história de Lídia. Vamos abrir lá Atos 16, 15. Conversão de Lídia. Essa água é a minha, né? Às vezes eu bebo a água dos outros, aí. Atos capítulo 16, versículo 15. Veja o que o texto diz, irmãos. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Aí o versículo 40 do mesmo capítulo diz que depois dos discípulos estarem livres da prisão, diz o texto, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. A casa daquela mulher, então, virou uma base para a igreja em Filipos. Aquela mulher convertida, então, faz com que a sua casa se torne agora uma igreja. E a gente vê isso em Filemão 2, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Vemos em Atos 12, 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Mãe de João Marcos, então, tinha uma igreja dentro de sua casa.
Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, Romanos 16, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ou seja, nós percebemos o quanto o congregar, o quanto estar juntos é fundamental para o propósito de Deus cumprir a sua missão, o seu movimento aqui nesse mundo, meus irmãos. Então nós não devemos e não podemos desprezar a comunhão. Precisa ser algo buscado e principalmente mantido dentro de nossas comunidades de fé. Pois a nossa alma é enriquecida quando os nossos irmãos na fé oram por nós, né? Cuidam de nós como irmãos e compartilham de nossas provações e triunfos. E nós percebemos nas epístolas paulinas o quanto Paulo reconhecia a necessidade de que houvesse irmãos orando por ele e orando pelo avanço da obra no ministério. Romanos 15:30, se você quiser abrir comigo, vamos ler do versículo 30 ao 33 de Romanos 15. Vamos ver agora alguns textos que demonstram para nós que o próprio apóstolo Paulo reconhecia que ele precisava da ajuda dos crentes na labuta do ministério. Ele reconhecia que a oração dos irmãos tinha um grande efeito para com a sua vida e com a missão e a vocação que Deus tinha colocado para ele. Romanos 15, do 30 ao 33 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Veja, Paulo não se colocava numa atitude ou numa posição de professor, mestre e os outros, sempre aqueles que recebem. Porque a comunhão, ela é sim uma via de mão dupla, onde nós ensinamos, mas também aprendemos. Paulo reconhece que, ao se juntar aos irmãos, ele iria compartilhar de dons com eles. Ele iria ser também encorajado, ele reconhece: olha, eu preciso da oração de vocês, para que eu resista às aflições do ministério, para que os rebeldes eles sejam parados. Eu preciso que vocês estejam orando por nós. E eu desejo, eu anseio estar mais uma vez com vocês de forma presencial, não mais por carta agora, não, mas de forma presencial, para que a gente possa desfrutar dessa comunhão uns para com os outros. 2 Coríntios 1:11 diz o seguinte: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Efésios 6 diz o seguinte, versículo 18: e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos, e também por mim. Ele diz isso. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo reconhecia as suas fraquezas, reconhecia as suas aptidões também, mas ele reconhecia que era necessário ousadia para a pregação do Evangelho. E isso iria Deus dar por meio da oração da igreja. Será que nós temos considerado isso, irmãos, hoje, nos nossos tempos? O quanto Deus espera, pede que nós estejamos orando por nossos irmãos, mas aqui de forma específica, principalmente pelo avanço do Evangelho. Será que nós temos orado de forma incessante, regular, pela liderança de nossa igreja, para que no abrir e fechar de suas bocas, eles possam pregar com ousadia e fidelidade a palavra de Deus? É a nossa responsabilidade como povo de Deus, é a nossa responsabilidade
como igreja. Colossenses 4, versículo 2 a 4, ainda nesse mesmo significado da oração, ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, nós temos diversas recomendações bíblicas para que estejamos labutando juntamente com os pastores, mestres, os apóstolos, os evangelistas, labutando pelo avanço da palavra de Deus. Mas em Tiago diz que é necessário confessar os vossos pecados uns aos outros, não é? E orar uns pelos outros para que vocês sejam curados, né? Tiago, então, nos mostra que há uma necessidade de que eu e você devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E veja, e aqui eu quero deixar um alerta, não é que você vai falar para qualquer pessoa, não, pelo amor de Deus, né? Qual é a pessoa que você vai falar? Aquela pessoa que você tem a intimidade necessária e aquela pessoa também que fala, porque tem gente que só gosta de ouvir, viu? Rapaz, tem gente que gosta só de ouvir. Não, não é isso. Mas tem que ser pessoas também que estejam dispostas a falar de suas lutas, a falar de suas aflições. O texto nos diz em Tiago que há essa necessidade, que precisamos então confessar os nossos pecados uns aos outros. E Deus então nos cura. Mas, para finalizarmos e caminharmos para o fim, meus irmãos, eu queria que a gente pudesse pensar, diante desse ajuntamento, diante da comunhão que é necessária, quais seriam os impedimentos que nós vivemos hoje para desfrutarmos daquilo que Deus tem feito ao decorrer da história? A primeira coisa é a nossa autossuficiência, que a gente já falou, né? É necessário que nós entendamos que eu e você dependemos dos irmãos. Não pode haver plena comunhão enquanto as pessoas não perceberem que dependem de verdade umas das outras para receberem ajuda espiritual. É necessário que a gente tire as nossas máscaras e nos apresentemos aos outros como nós nos apresentamos a Deus. Porque parece que a gente, de fato, vivemos cheio de reservas diante dos outros, não é? A gente tem medo que as pessoas podem falar de nós. A gente quer guardar um tipo de verniz espiritual que a gente não tem. E diante do Senhor nós rasgamos os nossos corações, nós falamos quem nós somos, apresentamos as nossas misérias. Mas diante dos irmãos, parece que a gente é cheio de reserva. E é todo mundo cheio de reserva um com o outro. E aí parece que está todo mundo bem, parece que é todo mundo super espiritual, mas no final das contas não é assim que funciona. E Deus nos chama a sermos honestos com nossas comunidades de fé, abrirmos os nossos corações com as nossas lutas e deixar que o Senhor ministre ao nosso coração. Você depende do seu irmão, mas você acredita nisso de verdade? Você acredita que Deus tem te chamado para ser honesto para com aqueles que Ele tem colocado ao teu lado? Nós não estamos nessa igreja por acaso? Nós não nascemos em nossas famílias com o pai, a mãe, os irmãos que nós temos por acaso? Havia todo mundo planejado antes da gente vir à existência, e Deus nos colocou de forma intencional nessa cidade, nessa igreja, na família que nós estamos, para que nós possamos contar uns com os outros, para que possamos ser abençoados. Assim como acontece na realidade do mundo natural, e aí você vai me dar um parêntese para falar um pouco sobre isso, assim é também na realidade espiritual. Para que a gente possa manter o nosso corpo, a nossa subsistência, a nossa manutenção nutricional, por exemplo, a gente precisa adquirir alimentos de outras fontes. Ou você produz seu próprio alimento, igual uma planta? Não, né? Você precisa buscar alimento do lado de fora.
vegetais, proteína, enfim. Temos até micro-organismos dentro do nosso intestino para que possam degradar isso, ou seja, dependemos até dentro de nós de outras criaturas para a nossa manutenção. O mundo natural espelha essa verdade de interligação. Uma criatura depende da outra para a sua manutenção e subsistência e existência. Da mesma forma, na nossa realidade espiritual, nós dependemos uns dos outros. Existe um livro que eu gosto muito, Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer, que ele diz o seguinte, abre aspas a citação: no momento em que Deus foi misericordioso para conosco, aprendemos a ser misericordiosos para com os nossos irmãos. Portanto, foi o próprio Deus que nos ensinou a irmos ao encontro uns dos outros, assim como Ele veio ao nosso encontro em Cristo. A partir disso, aquele que foi colocado por Deus numa vida de comunhão com outros irmãos, aprende o que significa ter irmãos. Irmãos não é apenas uma forma de tratar, meus queridos, as pessoas que estão ao nosso lado na igreja. Precisa ser uma realidade espiritual de fato. Precisamos ser como um corpo, membros individuais ajustados para o cumprimento de nossa vocação. E eu finalizo aqui, retomando o que eu falei no início. Não é possível vivermos uma experiência de fé plena, saudável, confessional e bíblica sozinhos. Deus nos colocou em uma comunidade para sermos dependentes uns dos outros. Isso precisa ser uma verdade para nós nessa manhã. Amém? Vamos orar. Queria que você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração silenciosa sobre aquilo que nós ouvimos. Senhor nosso Deus, Pai de toda graça e verdade, ó Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença nessa manhã, reconhecendo as nossas fraquezas, Senhor, reconhecendo os nossos pecados, ó Deus, e reconhecendo que estamos muito aquém daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor. Deus nos faz entender de fato, Pai, de verdade, o quanto aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado são fundamentais para o nosso crescimento, ó Senhor, e amadurecimento espiritual. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós temos negligenciado a vida em comunhão, nós temos, ó Deus, negligenciado a vida em comunidade, Senhor. Não temos dado o devido valor, Deus, ao ajuntamento espiritual, ao chamado que o Senhor nos faz para te adorarmos em comunidade, Deus. Senhor, nós temos nos esquecido, Pai, que nós somos um povo, ó Deus, que somos ovelhas e rebanho do Teu pastoreio, Senhor. Deus, nós temos nos esquecido que o Senhor nos salva e nos coloca em um povo, e essas promessas, esse pacto, ó Deus, e essa aliança está sobre esse povo que nós fazemos parte, Senhor. Deus, nós temos, em muitas situações, pensado muito de forma individual, Pai. Muito sobre a nossa vida apenas, a minha vontade, Senhor, o meu desejo, Pai. Senhor, mas abre os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar aquilo que o Senhor tem revelado em Tua palavra. Revelado, Deus, o quanto somos necessários na vida dos outros e quanto os outros são necessários em nossa vida, Senhor. Pai, nós sabemos que viver sozinhos é mais confortável, Senhor. Onde a gente não fala sobre a nossa vida para ninguém, onde a gente não compartilha de nossas dores e alegrias, Senhor, mas Tu tem nos chamado para uma vida arriscada, e a vida em comunidade é uma vida arriscada e perigosa, Senhor. Mas nos faz entender que esse é o único caminho que a Tua palavra tem nos proposto, para sermos abençoados e edificados, Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Nos ajuda
Nos ajuda, Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.